Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que assistem ao canal que aulas anteriores vocês podem pegar nesse site que está apresentando aqui, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Esse site aí, ele vai abrir uma página que vai mostrar para vocês todos os nossos vídeos e você vai poder fazer a seleção daquele que você quiser, bastando dar um clique na imagem aí, na capinha do vídeo, e você entra direto no YouTube no vídeo correspondente, tá legal? Então não deixe de assistir as primeiras aulas, que são muito importantes, uma é base da outra, né? Olá pessoal, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de programação CNC. Observe que nós estamos numa sequência falando em ferramentas, né? Começou na aula 14, que é o vídeo 61, e aula 15, que é o vídeo 62. Essas duas aulas, elas abrangem a parte de ferramenta, troca de ferramenta, de uma forma genérica, Siemens, Fanuc ou qualquer máquina, tá? Agora, esse vídeo de hoje, para não ficar muito longo, foi dividido em algumas partes. É a aula 16, ele é específico para Siemens. Então, nós abordamos as trocas de ferramenta ainda, como você no programa faz uma troca de ferramenta e faz a compensação das medidas de ferramenta. Então, em aulas anteriores, nesses vídeos 60, entendeu? Falamos sobre preset, sobre tipos de ferramenta, sobre tipos de trocador de ferramenta, tal. Agora, nessa aula 16, nós somos mais específicos, nós falamos como fazer a troca via programa e como fazer com que o programa assuma os corretores de ferramenta, o que é o corretor, as páginas de gerenciamento. Vamos dar exemplo, como é que carregamos as páginas de gerenciamento da ferramenta no Magazine, como que é feito o gerenciamento da ferramenta no Magazine, como é feito a checagem via programa dos corretores, se você errou na digitação no corretor, como é que o seu programa pode supervisionar, como é que você faz uma troca pick-up, o que é uma troca pick-up, tá? Nos vídeos anteriores já existem exemplos e filmes e vídeos mostrando como é que é a troca pick-up. Agora, como é que você faz um programa, uma subrotina que garanta a troca pick-up, né? Então, tem uma coisa muito grande para centro de usinagem, para tornos, né? Como é que você usa a aplicação de tudo isso no programa, tá? Então tem exemplos já na programação disso. Deu um vídeo muito longo, então ele foi repartido em algumas partes. Isso agora só a aula 16 vai ter parte 1, parte 2, parte quantas tiverem aí, né? Você vai observar em vários vídeos. E depois nós vamos abordar na linguagem Fanuc também, numa aula posterior, ok? Então fica com a aula aí, se inscreva no canal, um abraço a todos aí, fique com a aula, mais uma aí. Cadastrar ferramentas no centro de usinagem. Antes de colocar a ferramenta no Magazine, devemos fazer o registro dos dados da mesma no software gerenciador. Isso nós já falamos desde o início ali do capítulo, né, em outra aula aí, falando disso aí, né? Então você tem aí as medidas da ferramenta, né? Você vai escolher pelo tipo da ferramenta, vai colocar os dados, tá? Então aqui tem um exemplo uma numeração para gerenciar o tipo, né? E os dados que vão ser preenchidos. Como eu falei anteriormente também, cada fabricante tem o seu modo próprio, né? Mas antes de mais nada, vamos lembrar quais são as dimensões do preset de uma ferramenta. Isso está nos vídeos anteriores, como eu já falei, né? No vídeo 14 e 15. O vídeo 14 e 15, que fala sobre medições de ferramentas e ferramentas de corte, né? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, na aula 14 e 15. O vídeo, se não me engano, é 61 e 62. Mantendo a tecnologia Siemens, cada fabricante pode desenvolver algo apropriado para a sua máquina. Com base no nosso curso, como a base do nosso curso sempre é modelo de máquinas Heller,
Nosso exemplo vai como modelo da linha MCH e MCI, com o software MTMS, que é o Management Tool Magazine System, que é o gerenciamento da ferramenta do sistema de magazine. Tá? Então, o que é o corretor? Então, aqui numa ferramenta rotativa, então o corretor do comprimento é a distância da linha zero de referência, que normalmente é o nariz do fuso, é a linha do nariz do fuso, até a ponta onde está a aresta de corte, não é a ponta máxima. Se eu tiver uma aresta aqui para trás, por exemplo, se aqui é um rebaixador, eu quero colocar um corretor aqui na ponta, um corretor aqui atrás, ó, eu posso colocar o D1 aqui na frente e o D2 aqui atrás, né? Vou ter 2H. Nessa ferramenta aqui vou ter então um comprimento que é do D1, que é aqui na ponta, e um comprimento do D2 que está nessa linha aqui da outra aresta de corte. Ok? No torno, então a referência minha está no nariz da torre, no centro do furo, onde a ferramenta é encaixada, né? Então, a distância no sentido do X aqui é o raio, é o X, né? E o comprimento está em Z, que está aqui, ó, tá? Da face até a ponta da ferramenta. Então, quando eu ativar a ferramenta, antes de eu fazer a compensação da ferramenta, se eu fizer qualquer movimento no torno, é esse ponto aqui, ó, esse centro aqui que vai se posicionar na coordenada programada. Numa ferramenta rotativa, é esse centro aqui que vai na coordenada programada. Se o D1 estiver na ponta dessa ferramenta e eu ativei o D1, quando eu programar um deslocamento para um ponto de coordenada, é esse ponto da ponta da ferramenta que vai para esse ponto programado. Porque já estou com o corretor D1 atuando. Aí essas medidas de comprimento e de raio, a máquina vai fazer a compensação através do corretor D1. E aqui é a mesma coisa, se eu quiser colocar essa broca aqui num ponto, né? Então, ativou o corretor D1, a hora que eu coloco para ela aproximar rápido a 5 milímetros da face, ele vem rápido e para 5 milímetros dessa ponta aqui da face. Se eu estiver sem a compensação, com o D0 atuando, aí é esse ponto aqui que vai parar, tá? Senão é o ponto corrigido. Tá? A compensação de raio é mais para quando vai fazer contorno em ferramenta rotativa. Aí ele vai atuar com o G41 ou G42 atuando. Tá? No torno, o G41 e o G42 vai compensar o raio da ponta da ferramenta. Aí esses vão estar sempre atuando com o D1. E o raio da ponta vai atuar, da pontinha da ferramenta vai atuar quando estiver com o G41 e G42 atuando. Tá? Então, como é que eu faço a medição numa ferramenta rotativa, né? Então, simulando a montagem no fuso, né? O comprimento vai ser da aresta até a face 0, né? E o raio do centro de giro até o raio de giro da aresta que eu quero como referência. Tá? Isso aqui é com compensação. Então, isso aqui é o corretor D1, vai do D1 ao D9, então eu posso escolher para a minha ferramenta. Tá? Para o carregamento de dados no gerenciamento Heller, requer 2 fases. Então eu vou dar uma explicação como é que faz o cadastro no centro de usinagem Heller e depois de um torno index. Como é que você faz o carregamento de dados de uma ferramenta para correção, para compensação de medidas, né? E para gerenciamento também de tamanho no magazine, né? Numa máquina Heller, no centro de usinagem Heller e no torno index. Então, primeiro eu vou falar do centro de usinagem, né? Então, você tem 2 fases. A primeira, preencher os dados de manipulação no catálogo. O que é dados de manipulação? É o espaço que ela ocupa no magazine. Tá? É o espaço que ela vai ser para a manipulação dela, para ver se não vai haver colisão. Tá? Então ela vai gerenciar algumas coisas na manipulação. Esses dados são colocados no catálogo. É uma ficha chamada catálogo. Depois de pronto no catálogo, você vai criar a ferramenta no catálogo para carregar, né? O catálogo vai estar vazio. E aí você vai começar a criar as ferramentas que você quer colocar na máquina. Aí você vai criar pelo tipo e colocar as características dela. E depois, na segunda etapa, você vai preencher os dados de correção numa página chamada armário. Aí você vai dar os dados exatos das dimensões do preset, que por aqui vai ser os dados de correção.
É aqui que você faz o ajuste de medida, quando você vai ajustar a usinagem, vai fazer uma alteração que vai alterar a sua usinagem, é aqui que você faz. Então, sistemática de uso das ferramentas. Como é que vai ser isso aqui? Bom, ações a tornar a ferramenta disponível no Magazine. Primeiro passo, cadastrar a ferramenta no catálogo. Depois, cadastrar a ferramenta no armário. Associar a ferramenta a alguma supervisão IPM. Integrated Processes Monitoring. Algum monitoramento integrado de processo, tipo controle de potência, controle de quebra, alguma coisa que você vai supervisionar durante o processo. Você já vai fazer associação dentro dessas páginas, né? Carregar ferramenta no Magazine com respectivo registro pelo Magazine ou MTV, né? Magazine é um software de gerenciamento, o MTV é o Management Tool Video. É um gerenciamento de ferramenta vídeo. É uma tela amarelinha antiga já, isso aqui quase não usa mais, é mais esse aqui mesmo. Esse aqui é o que é o mais moderno hoje. Esse aqui é coisa obsoleta já. É em DOS ainda, essa tela aqui é DOS, aquela tela amarela. Essa aqui já é tela com tudo desenhadinho, coloridinho e tal. Bom, descrições das ações. Antes de colocar a ferramenta no Magazine, a ferramenta precisa ser cadastrada no WDS, que é Werkzeug detém Server. Esse aqui é em alemão. Werkzeug é ferramenta, detém dados, servidor, dados do servidor de ferramenta, tá? O WDS gerencia os dados do catálogo e do armário. As informações mais detalhadas você tem nesse manual da Heller aqui, ó, esse número de manual da Heller. Cadastro no catálogo. Então a primeira fase nós vamos fazer aqui agora. É cadastrar no catálogo. Então cadastro no catálogo. A primeira ação é do cadastramento de ferramentas no catálogo. Neste local são indicados dados de estado, supervisão e manipulação. Essas informações são importantes para gerenciarem as condições de trabalho, os espaços e os lugares que as mesas ocuparão no Magazine. Clicar no menu principal ferramenta e aparecerá a seguinte tela. Então você vai no menu principal do Siemens, né, põe lá o menu principal, ferramentas. Aí vai entrar nessa tela aqui, ó, tá? Aí você vai clicar aqui, catálogo de ferramenta, vai ativar aqui catálogo de ferramenta, tá? Ele vai estar com essas pastinhas aqui de ferramenta, tudo, você vai clicar na pastinha, vai estar tudo vazio dentro, né? Aí você quer cadastrar uma broca, aí você vem aqui, clica aqui em ferramentas de furar, aí você vem aqui e põe aqui, ó, nova ferramenta, clica aqui, nova ferramenta, aí vai abrir para você colocar o nome, aí você coloca o nome, né, vamos supor broca underline D12 ou T12 ou T10, você vai colocar o nome dela, tá? E aí vai pedir o número duplo também, tá? Para criar uma nova ferramenta, clicar na opção nova ferramenta, abrirá uma janela de preenchimento o nome da ferramenta. Na caixa de texto logo abaixo do nome, seleciona o tipo de ferramenta que está sendo criada. Após o sinal Q de confirmação, abre uma tela onde alguns dados de manipulação e o uso da ferramenta devem ser preenchidos, né? Então, ó, já vai abrir com o nome dela aqui, aí o número duplo, quer dizer, é a ferramenta titular, né? Fresa, quantidade de facas, quantos D você vai ter nela? Vamos supor, vai ter uma só, então uma. Vai ter o D1 e o D2, então você vai colocar dois aqui, duas facas, né? Estado, sempre você coloca liberado, né? Aqui você vai supervisionar a vida dela, então se você não vai supervisionar, você põe aqui, clica nenhum. Se você quer supervisionar por tempo, você clica a vida útil. Se quiser por quantidade de peças, clica quantidade de peças. E aqui os dados de manipulação, comprimento, é um comprimento bem assim, tranquilo, né? Vamos suportar 220, você põe 221 ou 220.5 ou 221, sempre para arredondado aqui e tal. É o lugar que ela vai reservar para ela aqui, tá? Então sempre é melhor para mais do que para menos. Aqui o diâmetro dessa ferramenta, então por esse comprimento e esse diâmetro, ela vai, e o comprimento da haste e o diâmetro da haste, para quê? Porque às vezes o comprimento da haste e o diâmetro da haste são estreitos, e aqui uma ferramenta cabeçudona, por exemplo, caberia uma ferramenta atrás dela mais curta, aí ela vai fazer esses cálculos para saber. Aqui o comprimento total e o diâmetro maior, que seria o da ponta, né? Aqui o da haste, comprimento da haste e diâmetro da haste.
Então, por aqui ele vai manipular as ferramentas do Magazine, para ver se for residência fixa e você for escolher o lugar para ela, para colocar, e for colocar num lugar errado, ela vai supervisionar, não deixa você, vai bloquear, não deixa você carregar lá. Se você pedir para ela procurar um lugar para você colocar essa ferramenta, ela vai procurar um lugar no Magazine, vai parar para você com o Magazine numa condição que essas medidas aqui possam ser colocadas dentro daquele copinho do Magazine, naquele cassete, né? Você pode colocar a ferramenta. E aqui você vai colocar se quer lugar fixo ou variável, você vai clicar aqui lugar fixo ou não. Aí ela vai manter lugar fixo ou variável. Aqui se for uma ferramenta pick-up é aquela que eu vou pegar na mesa, não vou pegar no dispositivo. Então, se não é pick-up, fica, né? Aqui velocidade de troca lenta, clica no lenta. Se eu não clicar aqui no lenta, ela vai trocar rápido. E a ferramenta não pode entrar no Magazine no caso de uma ferramenta muito grande, pesada, que vai trocar pick-up, daí você vai clicar nela aqui, não vai trocar pelo braço, tá? E aqui para ferramentas especiais, quando vai trabalhar com refrigeração de água e óleo. Então você vai preencher esses dados aqui. Então, vamos lá. Clicar na tela, clicar na condição estado liberado e disponível. Tipo de supervisão, se houver. Dados de manipulação, dados de tamanho são aplicados na correção de medidas de usinagem. Assim, para o gerenciamento do lugar, a necessidade de reserva para os espaços vazios nas vizinhanças do Magazine. Em caso de dúvida, clicar no menu lateral na opção gráfico, que aparecerá na tela, eu coloquei indicando as informações que devem ser preenchidas nas opções comprimento, diâmetro, altura. Mostra um desenho e fala o que é o que ali, né? Se você clicar gráfico. Informações de tela, dados de ferramenta. Bom, então tá lá o que vai preencher estado, clicar liberado, supervisão se houver. Tudo que eu já expliquei, né? Aqui só está lembrando o que é cada uma daquelas coisas que eu já expliquei atrás, né? Que é cada coisa daquela ficha. Então, estado, clicar sempre liberado, supervisão se houver o controle de vida por tempo, clicar em vida útil, se for por número de peças, clicar quantidade de peças. Dados de tamanho, colocar o valor comprimento total da ferramenta, arredondando para cima. Diâmetro, colocar o valor do diâmetro do corte da ferramenta, arredondando para cima. Altura é utilizada apenas em ferramentas do tipo ponta, aquelas ferramentas grandes, né, que tem cabeçuda. Colocar o valor da altura, comprimento de diâmetro e revolução. As montagens dessa ferramenta com os diâmetros do sentido vertical, a parte seccionais e os diâmetros laterais. Então poderá admitir uma usinagem em diâmetro maior que o diâmetro cilíndrico permitiria da carga do Magazine, sem provocar colisão no diâmetro do mesmo. Isso aqui é aquela ferramenta tipo ponte, né? Que ela não é redonda, ela é quase que um retângulo a ponta dela. Né? É um retângulo praticamente, e que vai trabalhar girando. Comprimento de haste é o comprimento de ferramenta que vai desde o nariz do fuso até a fase traseira considerada no diâmetro de corte. O diâmetro da haste é o diâmetro entre o nariz do fuso e até a fase traseira da ferramenta considerada no diâmetro de corte. Então se considera sempre o maior valor. Lugar fixo. Sendo selecionada essa opção, a ferramenta retornará ao mesmo endereço de origem após cada saída do processo de usinagem. Se você não clicar, daí não vai ser fixo, você vai colocar em qualquer lugar. Ferramenta pick-up. Sendo selecionada essa opção, a ferramenta é retirada e depois de utilizada a usinagem, retornará ao lugar de armazenamento fora do Magazine, por exemplo, um dispositivo na mesa de trabalho. Em operação necessita uma subrotina opcional. E mais para frente tem uma subrotina que eu vou mostrar como é que funciona para carga e descarga em pick-up dessa subrotina, como é que funciona. Lenta, troca lenta. Sendo selecionada essa opção, a troca de ferramenta é realizada de forma mais suave, amenizando as forças centrífugas que agem no giro do braço trocador de ferramenta. Para as máquinas e seus respectivos limites, temos o seguinte. Com ferramentas ISO 40 e HSK63, isso aqui é na linha Heller, né? Nós estamos falando de máquina Heller. Que tem o peso normal até 3 kg de peso, a ferramenta pode ser trocada à velocidade normal. Acima disto, quer dizer, acima de 3 até 12 kg de peso total, a ferramenta deve ser trocada de uma forma lenta. Tá? Então isso por ISO 40. Com ferramentas ISO 50 ou HSK 100 para máquinas MCI 28, MCH, linha inteira MCH, né? Tem-se de 6,
peso total da ferramenta a ser trocada de forma normal, até 6 kg. Acima disso, até 20 kg, o peso total da ferramenta deve ser trocada na velocidade lenta. Ainda com ISO 50, agora que entra a MCH, né, com a HSK100 para a MCH, que tem peso até 12 kg, então ela tem capacidade maior do que essa de 50 que é da MC28. Então até o 12 kg você troca o peso normal, está trocada a velocidade normal. Acima disso, até 25 kg, quer dizer, de 12 a 25, o peso da ferramenta deve ser trocada com velocidade lenta. Observações: existem situações em projetos especiais com opção de troca de ferramentas que trabalham em condições limites diferentes das apresentadas assim. Ferramenta não pode entrar no magazine sendo selecionada essa opção. Existe um bloqueio da ferramenta, uma ferramenta picape em uso, por exemplo, né? Sendo depositada de forma enganosa no magazine. De repente você quer guardar no magazine a ferramenta que era para ser guardada na picape, que é muito pesada, por exemplo, tem 30 quilos, né? Dessa aqui, ó, 30 quilos, e você quer guardar no magazine, ela está bloqueada. Lubrificação água e óleo, sendo selecionada essa opção, permite ferramentas com configurações especiais. Tá, então, com a ficha de dados de ferramenta aberta, o menu lateral tem o seguinte aqui, ó. Então você tem algumas opções, né? Tem que voltar no... Esse WZ total, ele aparece as memórias, as variáveis onde são armazenados os valores. Aqui entra na correção de ferramenta, que seria a parte de corretor, né? Nós estamos no catálogo ainda, então não quero isso. Aqui você folheia as ferramentas existentes, o próximo e o anterior, né? E aqui você faz o gráfico. Clica o gráfico aqui, na verdade não é um gráfico, ela vai mostrar um desenho, um desenhinho da ferramenta que você selecionou, que vai mostrar para você onde que estão as medidas dos corretores, para você se orientar o que é comprimento, o que é raio, né? Esse é o menu lateral. Então, após o preenchimento desses dados, após algumas alterações de dados existentes, deve encerrar a sessão com OK, para salvar os dados escritos recentemente alterados. Se você não der OK e sair, ele não salva. Então, sempre vai ter que dar OK para sair. Qualquer alteração nessa área deve ser feita com a ferramenta fora do magazine. Com o carregamento de ferramenta no magazine, os respectivos dados salvos dessa página migram automaticamente para a área de estado, lista de ferramenta de manipulação, aberta pelo soft key no pé da página do menu principal das ferramentas. Então, estando as ferramentas no magazine, a opção lista de ferramenta de manipulação é aberta apenas para visualização, quer dizer, se você quiser alterar alguma coisa de manipulação com a ferramenta carregada, ele não altera, só altera dados de correção. Agora, de manipulação ela não altera mais, porque ela já está manipulando a ferramenta, ela já está no magazine, tá? Está ficando bloqueado qualquer alteração. Com o fechamento da tela dos dados de ferramenta, volta à tela inicial. Aquela tela primeira 1 lá que nós vimos, na janela de esquerda pode ser organizada, pastas selecionadas por tipos de ferramentas que já estão criadas. No menu lateral, pode-se administrar as ferramentas selecionadas com o cursor. Fica na cor diferente, como por exemplo T300, da seguinte forma. Então, aí eu volto no menu principal, tá? E você vai ter essas opções aqui, né? Daí você já vai ter ferramenta criada, ó. Aí todas as ferramentas que eu tiver criada dentro dessa pasta, por exemplo, ferramenta de perfilar, dou um clique lá, é como se fosse o Explorer, ele vai abrir as ferramentinhas que estão criadas lá, ó. Tá, isso aqui estou no catálogo ainda, tá? Então, se eu quiser fazer qualquer alteração, ele me permite. Então, eu posso copiar essa ferramenta, dados dessa ferramenta para uma outra ferramenta, em vez de preencher tudo aqueles dados, posso copiar, criar mais ferramenta nova, apagar essa ferramenta, por exemplo. Esta opção importar e exportar, o que é importar? É trazer de fora para dentro, e exportar é de dentro para fora. Então eu posso exportar o que é? Eu tenho as ferramentas cadastradas no catálogo e eu posso exportar todos esses dados para um pendrive, por exemplo, um arquivo pendrive. Eu posso exportar uma ferramenta, posso exportar uma pasta inteira de ferramentas, que aqui ó, tem pasta inteira aqui com todas essas ferramentas. Ou poder ter 30 ferramentas, vão as 30. Eu posso uma só, como está selecionada a TP300 aqui, ó, T300, né? Eu exportar ela só, ou eu selecionar a pasta inteira, ou eu selecionar o catálogo inteiro e exportar tudo, né? Aí vai um arquivo de tudo.
E aí vou numa outra máquina e faço a importação desses dados do pendrive. E aí eu não preciso ficar cadastrando ferramenta por ferramenta. Vou dar um exemplo. Tem um serviço numa máquina que é prioridade. Ela quebrou. Aí tem uma outra máquina do mesmo modelo, com as mesmas condições de trabalho, que está fazendo um outro serviço sem pressa. Então o que eu faço? Vou trazer um serviço de uma máquina para outra. Só que para mim não perder tempo carregando todos os dados de todas as ferramentas, eu faço isso. Eu venho nessa máquina que quebrou, faço a exportação de tudo para um arquivo no pendrive, vou na máquina nova, faço a importação, e aí vou ter todas as ferramentas aqui nesse gerenciamento aqui, tá? Isso aqui é um Explorer. Tem as pastinhas, conforme modelo, né? E aí dentro vou ter as ferramentas que estão sendo criadas. Tá? Aí eu posso procurar uma ferramenta, se eu clicar aqui e pôr o nome dela, vai buscar a ferramenta para mim, tá? E aqui eu posso fazer filtragem também. Nós vamos ver aqui na sequência a explicação de novo de tudo isso aqui, quer ver? Se eu tiver uma ferramenta selecionada, por exemplo, T300, ó, se clicar em Input, abre a tela de dados da ferramenta T300. Se clicar no menu lateral, tem o seguinte, daí pela lateral. Então você clicando aqui vai aparecer os dados da ferramenta que está selecionada, tá? Agora se eu dar 2 cliques nela, vai abrir aquela tela de edição dela, aquela tela lá que nós colocamos dados de comprimento, se vai controlar a vida útil, todas aquelas coisas lá, daí entra na edição da página dela. Agora se apenas selecionar, ela vai ficar mostrando os dados dela aqui. Tá? Aqui aquele menu lateral, então dados de ferramenta, chama a janela do editor para alterações de dados gerais, que é o que nós estamos no catálogo, os dados. A correções, chama os dados de correção, que é a página lá do armário, que nós não carregamos ainda. Copiar ferramenta, então copia uma ferramenta com todos os dados referentes. Por exemplo, eu vou numa ferramenta T300, eu ponho copiar, ele vai falar para mim dar um nome para ela. Se for uma outra ferramenta que eu queira colocar, é igual a 300 é igual a 200, T200. Aí eu posso copiar, aí o nome eu ponho T200. É como salvar como, né? Então eu ponho copiar como e coloco um nome novo e ela vai assumir exatamente o que está lá. Aqui eu crio uma nova ferramenta, que eu já falei, né? Aqui eu apago a ferramenta, né? Cria nova ferramenta gerando telas de dados de ferramenta para preencher os dados. Aqui cancela a ferramenta selecionada e todos os dados apaga, inclusive da ferramenta do armário. Então, como o catálogo é a base do armário, base de dados, as ferramentas que estiverem apagadas aqui no catálogo, elas apagam no armário também. Só que se eu apagar do armário lá, não vai apagar do catálogo, tá? Porque essa aqui é a matriz, é a referência de tudo. Importação e exportação. Importa, exporta como arquivo com extensão TLD, né, de um lugar para outro, né? Um drive externo, pendrive, disquete, HD, cartão, etc. O conteúdo selecionado, que pode ser uma única ferramenta ou uma pasta de ferramentas ou todas as ferramentas com respectivos dados armazenados. Isso aqui eu já expliquei até, né? Seleciona explicitamente determinada ferramenta, os respectivos dados, para não precisar folhear a página, procurar a ferramenta, para procurar do nome dela, ela vai lá e busca e seleciona para mim. E aqui o filtro delimitar a indicação das sentenças de dados da janela de valor de visualização de acordo com determinados critérios. Aqui é mais uma configuração que deve ser feita por isso, tá? Aqui é o cadastro de ferramenta no armário.